Menino sem teto salva cachorro de carro inundado e chora ao ser recompensado uma semana depois. Quando todos os médicos que ela visitou disseram que ela não poderia ter um filho, Ellen ficou devastada. Parece que ela estava destinada a permanecer sem filhos por toda a sua vida. O marido de Ellen, Josh, muitas vezes conversou com ela. O meu amigo conhece alguém que trabalha no abrigo. Nós podemos gostar de uma criança de lá. O que você acha? Ele pensava que se eles adotassem uma criança, isso poderia curá-la um pouco. Mas ela disse que precisava de um tempo para pensar. Um dia, a mulher estava dirigindo para casa, para o café, quando algo sujo parecia se contorcer para sair de um dos bueiros de escoamento da água da chuva. Aquilo chamou a atenção de Ellen, que quando pôde verificar melhor, percebeu que era Ollie, um pequeno filhote de cachorro que estava lutando para tentar sair do bueiro. Uma estranha alegria aqueceu o coração de Ellen depois que viu Ollie, e algumas lágrimas escorreram-lhe pelos olhos. Ele está precisando da nossa ajuda. Vamos levar ele para casa, disse ela a Josh, e saiu correndo do carro para ajudar o filhote. Mesmo que inconscientemente, Ellen achava que o filhote Ollie poderia preencher de alguma forma o vazio que havia em seu coração, se encaixando em sua vida como se fosse uma peça de um grande quebra-cabeças. Josh queria saber se estava tudo bem. Se ele te faz feliz, ele vai para casa com a gente, ele disse, colocando o pequeno Ollie em seu banco de trás. Enquanto andava pela cidade, Ollie parecia que estava com medo, e ele olhava desconfiado para os seres humanos. Ele se enrolou no assento e lágrimas de medo encheram seus olhos. Enquanto ele choramingava em sua língua canina, ele sentia-se assustado e esperava que ele não fosse jogado fora novamente. Então, ele chegou em um lugar que seria o seu lar para sempre. 2 anos depois, Ollie não era mais assim. Aquele cachorrinho tímido, ele tinha crescido e se tornado uma gigantesca bola de pelos. Ele amava sua mãe e papai como louco. Ollie não era menos do que um garoto humano travesso. Ele era para Ellen como seu mundo e a luz de seus olhos, e ela mesmo se irritava quando alguém se dirigia ao cão como um cachorro resgatado da rua. Ele não é um cão de rua, ele é como meu filho. Ela muitas vezes lhes disse isso e realmente ficava muito zangada quando as pessoas queriam tratá-lo como um cão de 4 patas. E isso ela nunca tolerou. As pessoas, por outro lado, não entendiam seu precioso vínculo. Ellen e Ollie eram a mãe e filho perfeitos. A dupla nunca saía um sem o outro, e em um desses dias eles estavam desatentos, juntos, fora de uma loja, despreparados para o que estava vindo em sua direção. Ei, menino, espere no carro, eu vou estar de volta rapidinho, Ellen disse enquanto ela acariciava Ollie com sua mão, antes de beijá-lo. Adeus. Ela trancou-o no carro e dirigiu-se para o supermercado. Ollie odiava lugares lotados e nunca acompanhava sua mãe para dentro da loja. Então, ele preferia se enrolar no banco do passageiro da frente e esperar. Até que sua mãe voltou momentos depois e houve uma súbita explosão de caos. Ellen estava ocupada com as compras e não tinha ideia de que estava chovendo fortemente lá fora. Toda a área começou a inundar inesperadamente e as pessoas correram para todas as lojas e boutiques em que pudessem encontrar abrigo. Matt, um menino de 9 anos sem teto, estava procurando um lugar para correr para sua segurança, quando ele viu as pessoas reunindo-se em uma mercearia nas proximidades. Ele não teve tempo de pensar e correu atrás deles. A água continuou a subir ao ponto que chegou na loja e, em meio à gritaria, o gerente pediu que todos subissem as escadas apressadamente. O homem correu para o andar de cima com o restante das pessoas. Foi quando Ellen notou a desordem e ficou alarmada. Mas o que aconteceu?
Ela perguntou a um homem e gritou com toda a força de seus pulmões quando soube do dilúvio que rapidamente havia se formado. Tudo o que ela conseguia pensar era que Ollie estava preso no carro. Ollie, oh meu Deus, deixei meu cachorro no carro. Ela chorava desesperada, correndo em direção à janela. Meu cachorro está preso no carro. Alguém, por favor. Ela olhou para fora e viu o carro. Ellen apontava para ele que estava à beira do afogamento por causa da enchente repentina. Ela estava assustada que ficou paralisada e não conseguia sair. Ela não sabia como, mas Matt entendeu a ansiedade de Ellen e correu para o resgate de seu animal de estimação. Ele pegou uma barra de ferro e correu para o andar de baixo. Ei, garoto, pare! Para onde você está indo? Você vai se afogar! Alguns gritavam. Mas que loucura! Ele foi ao encontro da morte, mas o garoto nem sequer hesitou ou deu ouvidos para eles, porque estava determinado a salvar Ollie. Ele enfrentou uma correnteza feroz e nadou para o carro. Quando ele assoviou, ele viu na janela o assustado Ollie olhando de volta para ele com os grandes olhos castanhos. E naquele momento, o garoto conseguiu entender pelo olhar o que o cão queria falar. Me salve, humano, me leve para fora, eu não consigo respirar, estou com medo. Matt quebrou a janela com a barra de ferro que havia levado. Agarrou Ollie pela coleira facilmente. Vem cá, menino. E por um momento receou pensando que o cão ia mordê-lo. Mas quando ele viu o cão abanando o rabo e obedecendo ele, o retirou são e salvo. Meu bebê, olhe, graças a Deus você está seguro. Chorava aos prantos a mulher, observando da janela enquanto olhava o menino colocar o cão no teto do carro. Em seguida, ele subiu também no teto do carro, sentou-se com Ollie e acariciava o cão delicadamente para que ele pudesse se acalmar e não ficar assustado com a correnteza. E eles ficaram lá por alguns minutos, enquanto a correnteza parecia estar começando a baixar. Minutos depois, uma equipe de resgate chegou e levou as pessoas para um local seguro. Felizmente, havia parado de chover, o que fez com que o trabalho da equipe de resgate fosse um pouco mais fácil. Depois, a equipe levou Matt e Ollie para a segurança. Ellen gritava e chorava eufórica e beijava seu cão várias vezes, incapaz de se perdoar no momento por tê-lo deixado sozinho no carro. Sinto muito, meu bebê. O que eu teria feito sem você? Por favor, perdoe a mamãe. Ellen olhou para o menino e começou a chorar ainda mais. Eu não sei como lhe agradecer. Você salvou a vida do meu bebê hoje. O menino sorriu para ela e se levantou para ir embora. Ei, espere! Para onde você está indo? Os seus pais não estão aqui com você? Eu não tenho pais. E onde é sua casa? Questionou-lhe um homem. Eu não tenho. Eu tenho que ir para o lugar onde eu durmo, um estacionamento aqui perto. Ele deve ter sido alagado pela inundação, então eu tenho que encontrar um outro lugar mais seguro. Ellen ficou chocada. Você tem que encontrar um lugar mais seguro? Sim, eu durmo em uma pilha de papelão velho encontrado no lixo, mas deve estar tudo molhado. Agora eu tenho que procurar papelão novo para fazer minha cama. Mas por que você está vivendo nas ruas? Perguntou a mulher, que já estava abismada e curiosa para saber mais sobre o menino. Descobriu-se que Matt havia perdido seus pais em um acidente alguns meses atrás e não tinha ninguém que poderia ficar com ele. Eu costumava dormir na minha cama quando eu morava com meus pais. Falava enquanto lembrava o menino. Eu tinha um quarto grande com pôsteres enormes dos meus carros favoritos e um monte de brinquedos. Eu sinto falta de tudo isso, mas agora eles foram embora. Você não tem uma tia ou um tio ou avós? Ellen perguntou novamente. Matt falou que até agora havia se segurado para não demonstrar nenhuma emoção. Colocou as palmas das mãos sobre o rosto e começou a chorar. E falava em meio às lágrimas. Eu não tenho ninguém. Meus pais estavam vendendo a casa e pretendiam se mudar, mas eles morreram no acidente.
e eu vi as pessoas falando no funeral sobre me enviarem para um abrigo. Então eu fugi, porque eu estava com medo. Eu não queria ir para um abrigo. Ellen sentiu pena de Matt e sentia-se comovida pela inocência nas palavras do menino. Ela percebeu que naquele momento o garoto precisava mais do que apenas sua gratidão. Ele precisa de uma casa e alguém para amá-lo. Ela pensou. Pelo restante do dia, as lembranças do menino a remoíam. Então ela voltou para encontrá-lo novamente. Ele estava fraco quando mais tarde Josh e Ellen dirigiram até o estacionamento tentando o encontrar. Eles o viram enrolado em uma pilha de papelão velho. "Ei, Matt, acorde! Ei!" ela disse sacudindo, e o pequeno homenzinho assustado acordou quando ele a viu novamente, pois ele não entendia por que eles tinham ido atrás dele. Ollie, que estava observando do carro, correu e saiu para cheirar e lamber o rosto do garoto, que ainda estava confuso, mas agora conseguia dar algumas risadas feliz, percebendo que o cão lembrava dele, e isso o fez chorar de emoção. "Vem, Matt, venha conosco", disse Ellen. "Ir com vocês? Mas para onde?" Matt estava intrigado. "Vamos para casa", respondeu Josh e Ellen ajudando Matt a levantar-se. Eles o levaram para casa, onde haviam montado para ele um novo quarto que já estava cheio de brinquedos e com vários cartazes coloridos de carros e uma cama fofa. Ele sentia-se como se ainda estivesse dormindo profundamente e que aquilo tudo era um sonho, como ele havia sonhado uma vez. Ele parou, abraçou Josh e Ellen e passou alguns minutos chorando, porque já não era mais capaz de conter as lágrimas. Depois de olhar ao redor, ele falou: "Parece com o quarto que eu tinha quando os meus pais ainda estavam aqui. Ele é todo seu." Ellen respondeu ao seu novo inquilino, e aquele era um dos dias mais felizes para ela. O garoto foi legalmente adotado logo após Josh e Ellen iniciarem o processo, e o casal nunca se arrependeu de não ter conseguido ter gerado filhos próprios. Para eles, Ollie e Matt eram duas maravilhosas razões para viver. E os quatro iam aos poucos se adaptando à nova vida, com mais risos, mais amor, mais alegria. Que história sensacional, não é? Conta pra gente o que você achou deixando sua opinião na seção dos comentários. Não esqueça de deixar o gostei e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!